aqui sobre a indústria de games, assim, quais são as tendências, o que está subindo, o que está descendo. Eu não vou falar, eu não vou entrar em detalhes sobre o mercado de consumo, sabe? Os games que estão nas lojas, que o pessoal compra e joga. Vou falar de produção de videogames, a parte de produção, na parte da indústria. Tem alguém aqui interessado em trabalhar com produção de games? Criar games, criação de games? Vocês já têm ideia, assim, o sonho de vocês é começar como indie ou entrar numa grande empresa, tanto faz. Você... Bom, é com um bom número de pessoas. É um mercado que está em crescimento, está um crescimento muito rápido e muita gente de outras áreas também estão migrando, né? Estão indo para a indústria de games, que é onde está o dinheiro, né? E é uma indústria que está crescendo muito forte, já superou a indústria de cinema já faz muito tempo, é uma indústria muito forte, muito rica, então está atraindo profissionais de muitas outras áreas, inclusive arquitetos, engenheiros, sabe, pessoas de outras áreas que estão indo para trabalhar com game, que também envolve muita paixão, né? Uma coisa que você faz por paixão. Muitas outras profissões, muitas vezes a pessoa acaba fazendo porque a família pede, a família obriga, meu pai é dentista, então vou fazer dentista, mas games, quem vai trabalhar com games realmente é porque está seguindo a paixão, está seguindo o coração. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês já terem uma ideia melhor, assim, como está indo a nossa indústria, né? Aqui lá fora e aqui principalmente aqui no Brasil. Então vou começar rapidinho aqui para falar um pouquinho de mim, para vocês, assim, um pouquinho da minha experiência na indústria de games, para vocês terem ideia de onde eu venho, o que eu carrego na bagagem como experiência. E depois a gente volta a falar, começa a falar já desse tema, das transformações atuais, distribuição e monetização de videogames. Bom, eu me formei no Reino Unido, morei muitos anos fora, morei quase 20 anos na Europa, né? Fiquei 4 anos na Itália, 14 anos na Inglaterra, e foi lá na Inglaterra que eu comecei a trabalhar com games, com produção de videogames. Então, mas antes de começar a trabalhar na produção de games, trabalhar com videogames, eu me formei, eu fiz alguns cursos relacionados com produção de games, como C++, Studio 3D Max e Maya. E depois eu vi que a parte artística tinha mais a ver comigo do que a parte de programação, né, a parte de exatas. E depois o meu primeiro emprego foi na Microsoft, no departamento de compliance. Acho que depois da palestra vai dar tempo de algumas perguntas aí, se vocês quiserem perguntar o que é compliance e tudo mais, eu posso explicar para vocês. Mas resumindo bem rapidinho, compliance são os requisitos técnicos que o jogo tem que seguir para ser lançado para o console, por exemplo. Todos os consoles, sendo eles da Nintendo, Sony ou Microsoft, eles têm que seguir certos requisitos técnicos para o seu jogo conseguir chegar nas plataformas. Esses requisitos técnicos chamam de compliance. Aí eu comecei a trabalhar na Microsoft, resumindo bastante o negócio, que não foi tão resumido assim, foram longos anos de batalha, mas resumindo bem rapidinho, eu continuei estudando lá, porque eu vi que era muito importante, mesmo já estando trabalhando na indústria, era muito importante continuar desenvolvendo a minha parte teórica, a parte acadêmica. Aí eu comecei o curso de videogames, produção de videogames, e aqui estão alguns jogos que eu participei da parte de compliance, fazendo a certificação dos jogos, que é o sistema que chama como a publisher termina, o jogo está pronto para ser lançado, então ele é enviado para a empresa, tipo Microsoft, a Sony, a Nintendo. Esse processo chama submissão do jogo, e a gente recebe o jogo lá do outro lado para fazer o check de compliance. Então alguns desses jogos que eu trabalhei na época foram esses daqui. Como era Microsoft, eu trabalhava no Xbox, que é especialista em Xbox. Vocês podem ver que a caixa ainda é antiga daquele Xbox, o primeiro Xbox que teve. Foi quando eu comecei a trabalhar com eles. E depois eu fui para a Sega, onde eu fiquei quase 3 anos, lá um pouco mais de 3 anos. E continuei estudando, foi nesse período que eu estava trabalhando na Sega que eu me formei em produção de videogames e mídia digital. E foi uma experiência muito grande, assim, muito boa para mim, porque trabalhar com uma publisher é bem raro, não são tantas publishers que tem no mundo, e a publisher tem um peso muito forte na produção de games, então é importante eu estar do lado de dentro, sabe, do lado de dentro de uma publisher, porque daí você aprende a trabalhar com aquele peso que a publisher tem no desenvolvedor, assim, sabe. E depois aqui tem alguns jogos que eu trabalhei. Listando os jogos, são mais de 30 jogos que eu trabalhei em toda a minha carreira lá no Reino Unido, antes de vir para o Brasil. Então eu coloquei aqui alguns deles, alguns mais conhecidos, alguns menos conhecidos de vocês. Eu trabalhei, por exemplo, na Sega durante o período que eu estive lá.
Vocês devem conhecer alguns aqui, né? Alguns mais conhecidos, alguns menos conhecidos. E esses dois foram os últimos, né? Que foi o Planeta 51, Planeta 51 e Bayonetta. Foram os últimos dois projetos que eu trabalhei na Sega antes de ir para a próxima empresa, que foi a Testronic Labs, que é uma empresa de terceirizada que oferece serviço de outsourcing, de quality assurance, né, QA, das empresas que produzem jogos ou publicam jogos. A Testronic Labs ela não produz jogos, mas ela ajuda na produção as empresas que produzem jogos e que publicam jogos. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com as outras plataformas também, porque até então eu trabalhava só com Xbox. E na Testronic Labs me abriu assim, essa oportunidade de trabalhar também, começar a me envolver com outras plataformas. Inclusive comecei a trabalhar muito com o PlayStation lá, nessa empresa, porque o principal cliente dessa empresa é a Sony. Então nesse período que eu fiquei lá quase 3 anos, 80%, 90% dos jogos que eu trabalhei foram jogos da Sony. Aqui estão alguns exemplos de projetos que eu cheguei a trabalhar, algumas semanas, alguns dias, alguns meses, que variava de acordo com a equipe, com o projeto. Alguns bem mais conhecidos aqui no Brasil, alguns um pouco menos conhecidos, e o último que eu trabalhei foi o Silent Hill. Foi o último jogo que eu trabalhei lá antes de vir para o Brasil. Aí eu vim para o Brasil em 2012, com o sonho de trabalhar na indústria de games aqui e de alguma maneira ajudar a crescer, ajudar a fazer alguma coisa para ajudar a crescer a indústria de games, porque eu fiquei muito tempo pensando se vinha ou não para o Brasil, se valia a pena ou não, porque olhando de fora não via nenhuma, não tinha muita, sabe assim, sinal de indústria, uma indústria formada aqui. Então eu ficava com medo de largar tudo lá, que já tem uma indústria formada, uma indústria madura, para ir no Brasil me aventurar sem saber o que tem lá. Então eu fiquei alguns anos pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que vale a pena? Mas no final eu acabei estudando, vim para cá para dar uma palestra na época em Salvador e conheci o pessoal, os desenvolvedores, e vi que valia a pena e acabei vindo para o Brasil. Então em 2012 eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar logo nos primeiros meses, eu comecei a trabalhar na Abra Games, para quem não conhece, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais. E eu trabalhei também, fiz um contrato com a Square Enix. Então, em 2012, eu passei o ano todo trabalhando com essas duas entidades, né? A Abra Games e a Square Enix. Na Square Enix, meu trabalho era ser coordenador e consultor. Eu fui coordenador do concurso que eles lançaram na América Latina, não sei se vocês ficaram sabendo desse concurso da América Latina, que eles lançaram na América Latina aqui, e eu fui o coordenador desse concurso aqui no Brasil. Aí em 2013 eu terminou meu contrato com a Square Enix, que eu comecei a trabalhar na ID Interactive, que é uma empresa de mídia digital, publicidade, e eles abriram um estúdio de games também. Isso está sendo cada vez mais comum, as empresas de publicidade, de mídia digital, passando para games, abrindo um departamento de games, uma equipe de games. Então isso está sendo uma coisa até que comum entre as empresas de publicidade. E como eu falei, né, que é onde está circulando um dinheiro bom. E em 2014 eu continuo trabalhando na Abra Games, na ID Interactiva e também na Escola ProArt, como coordenador do curso de produção de games. Eu criei um curso lá e sou coordenador do curso e dou algumas matérias no curso também. É um curso livre. E, bom, isso resumindo assim, a minha experiência antes de vir para o Brasil e logo quando eu vim para o Brasil. Então, eu vou falar para vocês aqui, vamos começar a falar da indústria de games. Acho que algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês, talvez vocês já devem conhecer, e algumas ainda não. Essa é a estrutura padrão da indústria de games. Ela segue praticamente essa estrutura padrão da indústria de games de consoles, que é a indústria que domina o nosso planeta. Alguns são diferentes, sabe? Alguns de computadores, mobile, online é um pouquinho diferente, mas a indústria que domina o mercado global é a indústria de consoles. A indústria de consoles é estruturada dessa maneira. A gente tem ali em cima os desenvolvedores, os publishers, os distribuidores, varejistas, consumidores e os fabricantes de consoles interligados nesses 4 players aí. Essa é a coluna vertebral da indústria de games, é a coluna principal da indústria de games, mas ela não se encontra isolada, ela existe outros segmentos anexos a essa coluna vertebral, que são tudo aquilo que forma o quadro geral e dá, praticamente, cria o ambiente da indústria de games. Por exemplo, as companhias especializadas, as agências especializadas de emprego,
Alguns desses pontos aqui a gente infelizmente ainda não vai ter aqui no Brasil, não se foi formado ainda ou está em fase de formação, então não está completo ainda o cenário do mercado de games aqui no Brasil. Mas muitos já até tem também. Websites especializados, revistas especializadas, organizações de classificação, que no momento aqui no Brasil é feito pelo governo, eventos, associações de representantes e cursos especializados. Então, como vocês podem ver, alguns desses daqui a gente até tem aqui no Brasil, até bastante, por exemplo, como os cursos especializados. Tem muitos cursos no Brasil e cada ano que passa aumenta o número de cursos especializados em produção de games. E eventos tem muito no Brasil também. A gente vê um número crescente de eventos relacionados à produção de games, relacionados a games, mercado ou produção de games. Então, esse é um cenário da indústria. É um cenário geral, de uma indústria saudável e madura de videogames. Que a gente não está lá ainda aqui no Brasil, mas esperamos que a gente vai chegar lá em breve. Então, é um mercado bilionário, acho que como muitos já devem ter ouvido falar, né, que é um mercado que movimenta muito bilhões de dólares, ou bilhões de dólares, né, falando no nível global. E se movimentou em 2013, tem um registro que se movimentou mais de 70 bilhões de dólares, e se espera que esse número ultrapasse 86 bilhões de dólares em 2016, então é um mercado que está em crescimento, é muito forte. Só que, falando do Brasil, qual é a posição que o Brasil está nesse mercado todo, nesses bilhões de dólares que estão circulando, nesse ranking? Bom, o número aqui no Brasil é meio difícil de se conseguir. É muito complicado arrancar números aqui no Brasil. Quando a gente vai conversar com as empresas de games para fazer alguma pesquisa, algum mapeamento, é muito difícil. Acho que não é só com games que o pessoal sofre com essa falta de informação. Acho que em muitos outros setores tem o mesmo problema. As empresas elas ficam com receio de abrir muitos detalhes dos seus times internos, assim, de quantos funcionários tem, qual é a receita, quanto ela gasta, quanto ela ganha. As empresas aqui no Brasil elas não passam muito essas informações, então acaba ficando bem difícil para quem está tentando mapear o mercado ter uma visão mais clara do que se passa aqui no Brasil. Bom, a empresa PwC, que é uma empresa famosa mundialmente de mercados, né, estudo de mercados, mapeamento, lançou em 2012 que o Brasil movimentava quase 900 milhões de reais, que chega a 378, quase 380 milhões de dólares. Aí nessa época, o Ibope acabou mencionando que o Brasil ele usou esse valor e fez mais alguns estudos e um mapeamento um pouco mais complexo, mais aprofundado, e lançou falando que o Brasil era o quarto maior no mundo. Acho que você deve ouvir bastante nisso, porque isso o tempo todo está em notícias. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo, e essa notícia acabou virando notícia, acabou se replicando nos maiores canais, nos maiores e nos menores canais de notícias do Brasil. Hoje em dia você vê Globo falando, você vê qualquer canal de televisão, qualquer rádio, qualquer website, todo mundo gosta de mencionar esse número que o Brasil é o quarto maior no mundo. Eu sempre achei muito estranho, não só eu, como muitos outros profissionais da indústria sempre acharam meio... Bom, o negócio não parece certo, ser o quarto maior do mundo, sabe? Você vê os grandes mercados de games, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, China, e o Brasil conseguir se encaixar lá como o quarto maior do mundo, eu sempre achei muito estranho. Aí eu fiz uma pesquisa bem rápida e peguei em 2011, que foi quando o Ibope anunciou que o Brasil era o quarto maior do mundo, e coloquei, pegando em consideração isso com dados internacionais, né, em fontes de informação internacional. Pegando o que esses países movimentaram, tem aqui listado 6 países, o mais baixo é 1,7 bilhões de dólares. Então, eu não sei, o Ibope deve ter feito uma mágica de conseguir encaixar o Brasil com 400 bilhões de dólares em quarto lugar. Eu não consigo enxergar ali a realidade, sabe? Então, o Ibope é meio complicado. Mas assim, e não precisava nem, isso já vendo os números, falando em números, mas assim, para eu chegar nessa conclusão e querer ir atrás e pesquisar, eu não levei em consideração nem números, porque acho que você não precisa ter só números para saber
o quanto é grande o mercado. Por exemplo, como falar assim, não preciso saber olhar o termômetro e ver o número no termômetro para saber que está calor lá fora, entendeu? Eu vou lá e sinto o calor, eu vejo, dá para você ver como é que está o dia, dá para você sentir na pele. Então não necessariamente você precisa ver números para enxergar o mercado, por exemplo. Uma pesquisa mais recente e internacional, eu acho muito mais palpável, muito mais concreta, aponta que o Brasil é o 11º. Aí, vendo pelo número de movimentação ali, 1,34 bilhões de dólares, acho que faz muito mais sentido e no total é uma coisa muito mais realística, assim, essa pesquisa do Newzoo, uma empresa internacional chamada Newzoo, e Statista.com. Bom, é aquilo que eu falei, que a gente não precisa nem ver números para saber o quanto o mercado é grande, porque se você está morando no mercado, por exemplo, da América do Norte, ou na Europa, ou no Japão, o videogame faz parte da vida da pessoa, no dia a dia, entendeu? Você não precisa nem jogar videogame para saber o que é o jogo, o que está rolando, quais são os lançamentos da semana, do mês, não precisa nem jogar, porque os jogos estão em todos os lugares. Você sai na rua, você vai ver nos outdoors, você vai ver nos pontos de ônibus, dentro do ônibus que você está tomando, no metrô, você vai ver do lado pintado nos prédios, ou você vai assistir um filme no cinema, você vai ver os trailers antes do filme que você vai assistir, vai ter lá o lançamento dos filmes, os lançamentos dos jogos. Você está assistindo televisão, está assistindo um filme, está assistindo uma notícia, nos intervalos vão ter os lançamentos que vai estar rolando, sabe, que está acontecendo no mês de jogos. Então, o jogo faz parte da vida, do dia a dia da pessoa. Você pegar uma pessoa ali de uma certa idade que não joga, nem sabe o que é jogar, nunca viu um jogo na frente, mas se você perguntar para ela que jogo vai lançar esse mês, ela vai saber, porque não vai ter como escapar, porque vai estar nos comerciais de TV, vai estar nos pontos de ônibus, vai estar no trailer, no cinema, entendeu? E não tem como escapar. Então por esse movimento comercial, você vê o quanto é grande um mercado. Então não preciso nem ver números para saber que, por exemplo, num mercado desse está circulando milhões entre lançamento e consumo de games. Então não preciso realmente ver números, sabe, para saber o quanto o mercado consome. Se o Brasil realmente fosse o quarto maior do mundo em circulação, a gente estaria vendo jogos em todos os lugares pelas ruas, e não é o que acontece. E a publicidade, ela vai onde está o dinheiro, ela circula onde realmente tem. Se tivesse todo esse retorno de ser o quarto maior do mundo, esses milhões de dólares, ou reais ou dólares, retornando todo mês, com certeza as empresas iam estar investindo em publicidade, como a gente vê com alguns filmes, a gente vê com os produtos que o pessoal consome nas lojas, com a Coca-Cola e McDonald's. Por quê? Porque tem um consumo muito grande, um retorno muito grande, e as empresas investem. E no Brasil ainda não chegou nesse nível tão alto assim de mercado. Então, por isso que infelizmente ainda não tem. Então, vendo por isso, eu comecei a analisar que aquela notícia de ser o quarto maior do mundo era uma coisa meio fora do real. Essa indústria, ela passa por transformações, constantemente passando por transformações, por evoluções. Quais são as transformações? Atualmente está passando por transformações muito rápidas. Eu acho que isso é normal, principalmente no mundo tecnológico. As transformações acontecem cada vez mais rápidas, então quanto mais a gente evolui, mais rápido acontecem as evoluções e tudo muda muito mais rápido. O que está mudando atualmente no mercado de games? Se eu fosse resumir bastante, fazer em poucas palavras, se alguém perguntasse para mim o que está mudando no mercado de games, em pouquíssimas palavras eu diria: o impacto, né, da nova geração de mobiles, que são os tablets e os smartphones, a distribuição digital, que está subindo também, está em ascensão, e em declínio são as vendas de consoles e as vendas dos jogos físicos. Então, em poucas palavras, resumindo, o que está mudando, o que está subindo, o que está descendo atualmente no mercado de games. Isso daqui é mundial, não é nem só no Brasil. É no Brasil também, mas principalmente no mercado global. Por esse gráfico aqui, mostra muita coisa aqui, porque a gente vê a ascensão do mercado, então aquilo que eu já falei antes, né? Cada ano que passa é um mercado que gera mais dinheiro, está circulando mais dinheiro, e a receita está cada vez maior. Só que se a gente reparar no interno dessas colunas, tem
setores que estão em ascensão e tem setores que estão caindo. Por exemplo, aqui, os setores que estão com mais força e ascensão são os tablets e smartphones, que vocês veem ali em cima, 47,6% e 18,8% positivo. Muitos deles vão estar negativos. O console aqui portátil, menos 15%. Ou o jogo para computador, menos 6,4%. Falar nisso, o jogo de computador é muito pequeno. Aqui no Brasil, isso é uma diferença, porque sempre que a gente fala de mercado de games, a gente tem que sempre saber diferenciar Brasil e resto do mundo, porque aqui é um certo contraste com o resto do mundo. No Brasil, jogo para computador é muito famoso, é bem popular, todo mundo joga, todo mundo conhece. Mas lá fora ninguém ouve falar, ninguém fala de jogos para computador. Inclusive aqui você dá para ver computadores, tá vendo? De 9,8%, se espera que vai chegar a 5,8%, menos de 6% do mercado mundial de games. Então é um número muito baixo. A verdade é que no Brasil isso é uma realidade diferente, né? Jogos para computadores aqui todo mundo gosta, todo mundo conhece e joga. Lá fora você não vê quase falar em jogos para PC, é mais console mesmo. E então vendo aqui os jogos para Facebook, redes sociais também está esperando uma queda de 1,7%. Então o crescimento está praticamente nos MMOs e nos tablets e smartphones, são os crescimentos mais fortes. E os jogos para consoles aqui está até acompanhando um certo crescimento de 3,5%, mas os mais fortes mesmo são os tablets e smartphones com quase 48% de crescimento e quase 20% de crescimento. Então, por exemplo, vocês quando estão pensando em entrar na indústria de games daqui para frente, estão já estudando e querendo saber onde chegar, é bom analisar bem esse mercado e saber para que lado vai, porque como é uma coisa tecnológica, envolve anos de estudo, anos de prática, de experiência para chegar em algum lugar. Isso daqui é muito importante você saber a tendência, para onde está indo, sempre focar assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde vai estar. Porque se começar a estudar uma coisa errada, para depois esperar 3, 5 anos, para você ficar bom naquilo, e de repente você escolher uma coisa que está em declínio, daqui 3, 5 anos já não vai quase ter, vai ser uma escolha errada. Então isso é muito importante. Como é uma coisa que envolve alguns anos de experiência, de prática, de exercício, então é muito importante saber aonde, escolher certo o setor, o ramo onde você quer seguir, porque senão você vai acabar escolhendo, por exemplo, se eu vejo aqui um exemplo de jogos para computador que está caindo mais de 6% ao ano, vai fazer que ainda aqui no Brasil está forte, mas vou pegar um outro exemplo de consoles portáteis, né, que nem o Nintendo DS ou PSP, que a queda está sendo prevista de 15% de queda. E você, sabendo que vai ter que gastar alguns anos para estudar, mais alguns anos para praticar, se tornar experiente naquilo, um especialista naquilo. E você falar, o meu sonho é trabalhar criar jogos para Nintendo DS ou PSP, sabendo que daqui 5 anos, 6 anos vai estar em declínio, então é melhor, ser estratégico e escolher aquilo que realmente está crescendo. E todos os números e todas as pesquisas nacionais e internacionais mostram que o que realmente está crescendo são as plataformas portáteis, né, os mobiles. São os tablets e smartphones. Aquelas são as plataformas mais fortes no momento e que mais está crescendo e com um ritmo mais, muito acelerado e muito forte. Inclusive até as grandes empresas que são até tradicionais de consoles estão se adaptando e passando a focar também nessas plataformas. Por exemplo, as transformações, o que eu acabei de falar, são os smartphones. O que está impactando, né, a indústria de games atualmente são os smartphones, que é 1,3 milhões de unidades que chegam diariamente no mercado. Isso é uma coisa muito significativa. Mais de 70% desses usuários usam essas plataformas para jogar videogame. Então são pontos bem significativos, pontos bem importantes para levar em consideração. Existe uma rápida evolução em novos modelos de negócio. Então, Pay as you pay, Pay as you play, in-app purchase, free-to-play, e vários formatos de monetização, de como fazer dinheiro com esses jogos. Crowdfunding, que vocês devem conhecer, são websites onde você pode arrecadar dinheiro e colecionar grana para
colocar em prática algum projeto de vocês, não só com game, mas qualquer tipo de projeto. Distribuição digital e a migração do servidor para a nuvem. São pontos importantes que estão impactando a transformação da indústria de games. Então, essa coluna que a gente acabou de ver está sofrendo o impacto dessas transformações e está se transformando. A gente está vendo mudanças aqui. O que são essas mudanças? A conexão muito mais direta entre o desenvolvedor e o consumidor. A publisher e os fabricantes de consoles estão se adaptando e se transformando para acompanhar as transformações, porque eles não podem ficar como eles sempre foram, porque acabam ficando para trás nessas transformações. Você tem que acabar se adaptando, você como profissional, como empresa, tem que se adaptar às novas realidades, senão você vai acabar ficando para trás. Então é o que está acontecendo com as publishers e os consoles. E os distribuidores e varejistas são players que estão se tornando, estão em via de extinção, sabe? Eles já estão cada vez menores, perdendo a força. Lá fora, principalmente. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque a gente está em outro estágio de evolução, né? Então, ainda não chegou nesse ponto, mas lá fora, os varejistas os distribuidores já vêm sofrendo há muito tempo. Há muito tempo lá fora, já perderam a força há muito tempo, porque os publishers começaram a desenvolver uma relação muito mais direta com os varejistas, com as lojas. Então, os distribuidores foram os primeiros a começarem a perder força, a desaparecer do negócio. Aí, com o tempo, com a venda, com a distribuição digital e venda de sites, sabe, venda online pela eBay ou pela Amazon.com, sabe, pelos sites que é muito mais fácil você comprar os jogos de lá do que ir até a loja para comprar um jogo. Então, isso já foi impactando de uma maneira muito negativa as lojas. Então, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, as lojas vêm sofrendo muito com isso e vêm fechando as portas, e redes enormes de lojas estão diminuindo o número de lojas. Então, as lojas estão sofrendo bastante com essas transformações. Então, esses dois aqui estão sofrendo bastante. Os distribuidores varejistas são dois players nessa cadeia de valor que estão sofrendo bastante com essas transformações atuais. E aquela estrutura padrão, sofrendo essas transformações, esses impactos, estão se tornando muito mais próximas, sabe, desses outros modelos, que é de mobile e online, que são muito mais diretos entre os desenvolvedores e os consumidores. A indústria de games do Brasil. Bom, vou passar um resuminho aqui, dar uma corrida. Como vocês sabem, você deve conhecer muito mais do que eu os problemas aqui da indústria de games no Brasil, e pirataria e tudo mais, né? Hoje em dia mudou muita coisa, mas até alguns anos atrás, falar dos jogos do Brasil, a primeira coisa que vinha na cabeça era pirataria, né? Pirata, os CDs, aquelas cópias que o pessoal ganha na rua. E eu mesmo ficava surpreso, vinha pra cá, não acreditava, eu jogo das fotocópias lá, tudo preto e branco, colorido, o pessoal vendendo. E não era nem uma coisa escondida, sabe? Era aquele, chegava no nível que não era uma coisa escondida, que qualquer coisa recolhia, tudo ia embora. Não, era nas lojas, você ia nas lojinhas, estava lá nas prateleiras, as cópias, era assim, uma coisa absurda. Então, mas assim, essa realidade não foi por um acaso, sabe? Essa realidade não é que surgiu, o Brasil era assim, a pirataria cresceu por um acaso, nada no mundo é por um acaso, nada na vida é por acaso. Tudo tem uma origem, tudo vem de algum lugar. Tanto bom quanto ruim, tudo tem uma... Você tem que pegar violência, pobreza, tudo, guerra, prosperidade, são tantas coisas boas e ruins, tudo tem uma origem, tudo vem de uma... É tudo parte de uma evolução, tudo vem de algum lugar. Então, por exemplo, esse cenário aqui do Brasil, desse cenário pirata, de pirataria aqui no Brasil, da onde veio tudo isso? Bom, começou até a década o começo dos anos 80, o Brasil não tinha praticamente não tinha diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, sabe? Lançava o Atari, tinha um Atari lá, tinha um Atari aqui, os mesmos cartuchos, os mesmos jogos, não tinha esse gap, sabe? Essa diferença imensa entre um mercado e outro. Aí, no começo dos anos 80, o Brasil, o governo teve uma brilhante ideia de criar uma medida de proteção, criando praticamente uma barreira de tudo que vinha de fora, para tentar avançar de alguma maneira a produção, sabe, acelerar a produção nacional. Mas isso acabou funcionando ao contrário, você criar uma barreira para impedir que tudo venha de fora, aí automaticamente, em teoria, iria fomentar a produção nacional, a criação nacional. Só que não funcionou bem assim, não aconteceu
esse desenvolvimento da criação nacional, a produção nacional, a criação nacional. E o que aconteceu? Então, se isolou. O Brasil acabou ficando cada vez mais isolado do resto do mundo, tecnologicamente. Então, tudo aquilo que a gente começava a ver de computadores, ou de consoles, de games, coisas tecnológicas, começava a passar só em filmes. A gente via em filme o pessoal usando certas coisas e falava, nossa, lá tem, olha lá. E aqui começou a se distanciar da realidade brasileira. Essa medida, por exemplo, de reserva de mercado, acabou taxando impostos altíssimos em hardware e softwares internacionais, e o que causou uma defasagem tecnológica muito grande. Então, a partir daí, as gerações que vieram começaram a ter essa distância cada vez maior dessas coisas tecnológicas, desses itens tecnológicos. Aí o que aconteceu? No começo dos anos 90, modificaram essa lei, deram uma relaxada na lei, abriram espaço, né, para a entrada de alguma dessas coisas, alguns itens de informática e tecnologia, só que os jogos, que chamava Lei de Informática, que substituía aquela lei antiga, só que os jogos eletrônicos não foram incluídos nessas mudanças. Então, isso foi uma sequência de erros, uma sequência de problemas, de obstáculos, que foi levando ao Brasil a ter essa realidade que tem hoje de produção, de pirataria, de produção incrivelmente baixa em relação ao resto do mundo. Tem produção de jogos no Brasil, em relação ao resto do mundo, não chega a 1%. O que o Brasil produz de jogos, o que produz de receita criando jogos, não chega a 1% no mercado global. Então a diferença é gigantesca. Mas não é nada por um acaso, aquilo que eu falei, tudo veio uma sequência de um erro inicial e depois uma sequência de outros erros que foram só piorando a situação. Quase no final dos anos 90, fizeram mais uma reestruturação nessa lei de informática e novamente os jogos eletrônicos não foram incluídos, e isso só foi estendendo o problema e esse gap entre o Brasil e alguns outros mercados internacionais. Então isso acabou dando origem a esse círculo vicioso que vocês conhecem muito bem, que é o círculo da pirataria, onde tem uma cobrança tributária abusiva, o custo praticamente se torna impossível de se comprar consoles e jogos como ainda estão né, nesse nível. Estava vendo, saiu essa semana num website internacional da indústria de games, falando assim, o quanto é difícil calcular preços no mercado de games do Brasil. Aí eles fizeram uma análise, por exemplo, usando como exemplo o PlayStation 4. Chega no Brasil a R$ 848. Só de impostos, que acho que eram 6 ou 7 impostos em efeito de cascata, né, cara? 6 ou 7 impostos, mais de R$ 2.500 de impostos. Você pega um console de R$ 848, coloca mais de R$ 2.500 de impostos, aí depois tem mais o lucro da distribuidora e da loja, chega no final a mais de R$ 4.300. Aí depois tem um desconto que a Sony dá, chega a R$ 4.000. Então uma coisa que era R$ 848, produto final para o consumidor R$ 4.000. Então assim, é absurdo os impostos chamados de efeito cascata, que são os impostos aqui no Brasil, que é um imposto sobre imposto, e isso faz tudo ficar muito mais difícil, tudo muito mais travado, mais pesado, e segura o desenvolvimento do país. Mas isso a gente começar a falar de política aqui, economia, vai ficar aqui para sempre, porque tem muita coisa, infelizmente. Mas aí o que acontece? Isso daí os consumidores acabam ficando sem opção de consumo, automaticamente buscam uma alternativa de consumo, e isso dá origem a um ambiente muito propício à pirataria. Aí ocorre automaticamente o desenvolvimento do mercado pirata, e a indústria não se desenvolve devido ao mercado pirata. Então aí inicia esse círculo vicioso que continua lá para sempre. Aí o governo começa a fazer várias medidas que é muito comum aqui, que é a operação enxuga-gelo, né? Tenta enxugar o gelo, começa a atacar esse ponto aqui, o mercado pirata, por exemplo, começa a prender pessoas nas esquinas vendendo CD, vendendo cópias de jogos, de filmes, que também não vai resolver nada, vai estar enxugando gelo, você vai prender tem mais 5, 10 lá para vender, então não vai resolver nenhum problema. E a fonte mesmo do negócio, enquanto não cortar a fonte, não vai terminar nunca, né? Então por mais que tire aquela partezinha ali do desenvolvimento do mercado pirata, a fonte vai continuar alimentando, ela vai continuar crescendo, então não vai ter como tirar ela, excluir totalmente esse negócio, e ele vai voltar.
Mas isso vem mudando já nesses últimos anos, eu vejo uma mudança muito grande nisso, mudou muito de alguns anos para cá. Faz 3 anos que eu estou aqui no Brasil, mas de 3 anos para cá eu vi muita mudança já mudou bastante coisa. Mas mesmo com esse cenário, a indústria de produção de games no Brasil vem crescendo. Mesmo com um cenário assim tão difícil, a gente tem poucos dados ainda. A Abra Games lançou 2 estudos, 2005 e 2008. Aí hoje a gente tem um estudo do BNDES, que fez um mapeamento bem completo com a USP, BNDES e USP, fez um mapeamento o mais completo até hoje, feito na indústria de games do Brasil. Eu posso passar para vocês os detalhes depois. E isso daí mostra que o crescimento da produção de games. O número de empresas aqui varia de 55, por exemplo, a 42, mas não significa que caiu, mas porque é uma roleta russa, assim, sabe? Uma roleta russa não, uma montanha russa. Porque aqui no Brasil, acho que não é particular só da indústria de games, mas eu acho que muitas outras indústrias, muitas empresas abrem e fecham portas todos os meses. Todo mês a gente tem estúdios novos de games abrindo as portas e todos os meses tem, infelizmente, estúdios de produção de games fechando as portas. Mas o faturamento vem subindo de uma maneira muito acelerada, muito melhor. Está crescendo bastante. Então, quais são os fatores que estão impulsionando o crescimento de games no Brasil? Alguns deles fatores são os mesmos que a gente tem lá fora, que é o fortalecimento da distribuição digital, a nova geração de mobiles, novos modelos de negócio, e a gente tem outros fatores também que se destacam, que não é o que está se passando lá no exterior, mas é particular aqui no mercado nacional, que, por exemplo, a redução de preços de consoles e PCs, isso está ajudando bastante também, está acelerando. A democratização de acesso à internet, então cada ano que passa tem um número maior de pessoas tendo acesso à internet. O aumento do poder aquisitivo da população, a população aos poucos passa a poder gastar mais e consumir um pouco mais. Então tudo isso somando, a faixa etária dos consumidores de games, dos jogadores, está aumentando a cada ano. Então tudo isso e o aumento do público feminino também nos jogos. Então tudo isso somando colabora, está contribuindo para o crescimento da indústria de games no Brasil. Para a produção, falando em nível de produção, os consoles simbolizavam praticamente uma enorme barreira para o produtor nacional, porque a produção de console é muito cara, extremamente cara. Já é difícil para conseguir licença, porque para produzir para essas plataformas você precisa ter licença, sua empresa precisa ter uma licença. E depois conseguindo a licença, todo equipamento é caro, é tudo muito caro. E mesmo para mandar o jogo, que eu falei para vocês lá no início, de fazer a submissão, para enviar o seu jogo para o console, para eles verem se está ok ou não, é um processo pago, não é de graça. Então tudo é muito caro, tudo é muito dinheiro. E isso para a produção nacional sempre significou enormes barreiras. Os produtores nacionais sempre tiveram dificuldades grandíssimas de ter acesso ao mercado, aos consumidores, exatamente por essas enormes barreiras que os consoles ofereciam. Já as plataformas móveis estão significando para os produtores nacionais totalmente um novo horizonte, sabe? São muito mais baratas, são fáceis de acesso, tem muitas ferramentas para se usar, muitas delas são de graça ou custam muito pouco e tem um acesso muito mais direto e rápido ao consumidor. Os consumidores também podem consumir, geralmente consomem muito as plataformas móveis, porque hoje em dia é muito comum ver todo mundo com um smartphone na mão, com um tablet na mão, então está se tornando uma coisa muito comum. Então nunca esteve tão fácil e propício assim, para o desenvolvedor nacional como a gente está atravessando agora nesse período, sabe? Com essa facilidade tecnológica tão grande que estão sendo oferecidas pelos mobiles. Então, é o que a gente está vendo aqui, é a ascensão da plataforma móvel como plataforma de jogos. Então isso daí, por exemplo, é um novo canal, uma nova plataforma para os produtores de videogames, devido às inúmeras facilidades que ela oferece para os produtores, não só para os consumidores, mas principalmente para os produtores de games. Como eu falei, tem uma forte penetração de mercado, mais de 1,3 milhões chegam ao mercado todo dia, mais de 70% desses consumidores jogam, e o que é interessante é que ela se torna uma fatia cada vez maior do bolo. Você vê todo aquele gráfico, outro gráfico que eu mostrei para vocês, mostrando a receita geral do que a indústria de games produz todo ano. A produção de mobile se torna cada vez mais
grossa. Então, imaginando como fosse um bolo, essa fatia, cada ano que passa, se torna maior dentro desse bolo. Então, uma coisa bem interessante para levar em consideração quando você estiver optando para qual plataforma você vai seguir para produzir. Outra facilidade também são os inúmeros sistemas operacionais que essas plataformas móveis oferecem. Então você pode escolher o que é melhor para você, o que está melhor para o mercado que você quer entrar. Muitas ferramentas de produção, e muitas delas você não precisa nem ter conhecimento muito forte de código, então não é uma coisa que você realmente precisa escrever código, sabe? Ir a fundo no Java, no C++, C Sharp. Muitas delas facilitam muito a sua vida. É lógico que depois vai depender de que nível você quer, até que nível você quer chegar, quanto a fundo você quer ir. Mas muitas dessas ferramentas são bem práticas e não exigem um conhecimento de código muito forte. E então essa plataforma, somando todos esses benefícios, essas facilidades, ela está se provando, está se mostrando ser uma plataforma importantíssima para a produção independente, como tiveram algumas pessoas que falaram que queriam ser produtores independentes. É uma coisa que está na moda, todo mundo quer ser independente. Hoje tem até estúdios mesmo que estão falando, não, a gente é indie, todo mundo preferindo falar que é indie, que é independente, porque é uma coisa que está bem na moda hoje em dia, principalmente para alguns grandes destaques que a gente está vendo de produção indie. Então, é uma plataforma que está se mostrando ideal, uma plataforma perfeita, ideal para a produção de jogos indies, porque ela dá mais liberdade, oferece mais liberdade, mais independência para a produção. Aí, com a liberdade, com a independência, vem o quê? Vem mais responsabilidade. Isso acho que a gente não aplica só para a produção de games, isso para a vida de todo mundo, né? Com a liberdade, vem a responsabilidade. Se você mora na sua casa com seus pais, fica sonhando um dia de chegar na faculdade, morar sozinho, ter aquela liberdade de morar sozinho, isso é uma maravilha. Tem um lado bom, tem um lado alegre, é um lado bom que todo mundo quer e se sente bem realmente, que essa independência é muito boa. Só que com aquela independência vem a responsabilidade. Aí você vai ter que pagar as contas, arrumar a casa, cozinhar, lavar roupa, sabe? Toda aquela série de responsabilidades que antes você não tinha, mas que é o preço da liberdade. Então a gente nunca pode esquecer que o preço da liberdade, a liberdade vem com responsabilidades também. A independência vem com responsabilidades. Então a gente não pode esquecer disso. Não é só um lado bonito da coisa, um lado maravilhoso, agora eu sou independente. Bom, a liberdade, qual é a independência? Os pontos positivos. Aquela não tem mais a presença da publisher, que é aquela grande empresa que está acima da cabeça dos desenvolvedores, dizendo o que é para eles produzirem, o que não é, por quanto tempo vai durar, sabe, controlando o seu jogo, o que vai, o que não vai, o que vai tirar, o que vai pôr. Então você não tem mais você não sofre mais a pressão da publisher, você não sofre mais as limitações criativas, controles de interesse e apoio financeiro. Você não recebe mais disso da publisher. Tudo bem que o apoio financeiro é bom, que chega da publisher, porque geralmente é um dinheiro bom. Só que esse apoio financeiro tem preço também, né? Você não tem a sua liberdade, você vai ter que seguir o que a publisher te manda, te obriga. E eu sei bem disso porque eu já trabalhei numa publisher e eu sei como é que é. O estúdio coloca uma coisa num jogo e você, como publisher, vê uma coisa que está errada, que tem que ser mudada. Você fala, isso tem que tirar. Tem desenvolvedor que tira, sem problema. Tem desenvolvedor que não quer tirar e chora. Não quero, vai deixar assim. Não é para tirar, é o design do jogo. E você fala, não, tem que tirar, até que eles são forçados a tirar. Porque é a publisher que manda no jogo, não é porque ele pareça quem está desenvolvendo o jogo. É a publisher. Então a publisher é o peixe grande daquela cadeia de valor. Eles que dizem sim ou não pro seu jogo. Não é pensando, porque eu sou desenvolvedor, eu vou colocar o que eu quero no meu jogo. Não funciona bem assim. O dinheiro está vindo de lá, então é um preço a pagar. Aí essa é a parte bonita, né, maravilhosa da história. O que é agora a responsabilidade, e sem a publisher você acaba sendo o publisher de você mesmo. Você acaba sendo o publicador dos seus próprios jogos. Isso até parece bom, sim, realmente tem um lado bom. Só que é muito mais trabalho, então você tem que levar muito mais coisas em consideração e ter muito mais responsabilidade. Então toda aquela responsabilidade que antes era da publisher, agora são suas também. Porque trabalhando com a publisher, a responsabilidade do desenvolvedor é fazer o jogo. Então você faz o jogo, o importante é que o jogo está bonito, está divertido, está funcionando sem bug, está maravilhoso. Então essa é a minha responsabilidade. Terminou o jogo, entreguei lá nas minhas mãos e acabou ali. A publisher tem que cuidar de toda a parte de marketing, distribuição, estudo de mercado e toda a outra parte, então aquela responsabilidade da publisher. Quando você está independente,
trabalhando e cuidando do seu próprio jogo, você tem que cuidar de todos os outros pontos que seriam da publisher, por exemplo, busca de apoio financeiro, pesquisa de mercado, divulgação, estratégia de distribuição, estratégia de monetização e tudo mais. Ou caso contrário, seu jogo vai ser uma catástrofe, assim, para mercado. Então são duas coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente está criando o nosso jogo, e são coisas muito fáceis de ser esquecidas, porque, como é aquilo que eu falei logo no início, produção de videogames é uma coisa ligada diretamente à paixão, ao coração. É muito fácil a pessoa não usar muita cabeça para ver ou para pensar em alguma coisa relacionada ao jogo. Usa muito coração. Então você não pensa no mercado, não pensa naquilo como um produto de consumo. Então que é um produto que vai chegar no mercado e tem que ter um retorno financeiro para pagar suas contas. Muitas pessoas levam só para o lado de emoção, do lado da paixão e acabam esquecendo disso. Então são duas coisas muito importantes, que é a distribuição e monetização. Então, que é a somatória dessas duas coisas que vão dar um retorno financeiro para o seu jogo. Afinal, não acho que ninguém quer fazer jogo, gastar meses, semanas ou meses, alguns anos da sua vida produzindo alguma coisa para depois jogar com os amigos no final de semana e dar algumas risadas, com a família, em casa. Acho que as pessoas, a intenção da pessoa é criar esse jogo para colocar no mercado e ter um retorno financeiro. Querendo ou não, é aquele que vai pagar as contas, né? Não é os amigos se divertindo dando risada que vai pagar suas contas no final do mês, o seu estúdio, ou você como profissional. Então tem que levar muito em consideração tentar ver o jogo também com a cabeça, não só com o coração, sabe? Tentar ver o jogo com a cabeça, que seria ver o jogo como um produto para mercado, um produto a ser consumido. Então, essas duas coisas são bem importantes para você ter um retorno positivo da sua produção. A distribuição, você vai ter que pensar em canais de divulgação, formatos, público-alvo, mercado-alvo, publicidade e divulgação, os custos para cobrir todos esses fatores, e monetização, que são você vai ter que estudar e escolher qual o melhor formato de monetização e incluir essa ferramenta de monetização no seu jogo sem causar problemas no gameplay, né, na diversão do jogo. Porque o problema é bem delicado de monetização, porque são ferramentas que você pode incluir no seu jogo e acabar tendo um efeito negativo. O jogo acaba ficando cansativo ou chato e acaba tendo um efeito negativo. Ao invés de você ganhar dinheiro com aquilo que você colocou dentro do jogo, aquilo vai ser uma coisa que vai começar a bloquear o seu jogo, sabe, vai ser um bloqueio entre o seu jogo e os consumidores. Eu acho que aqui todo mundo ninguém gosta de jogar um jogo cheio de banners, por exemplo, cheio de publicidade aparecendo o tempo todo. A pessoa cansa, não quer mais jogar porque é chato. Então isso é bem delicado, esse equilíbrio. Até quanto você pode colocar publicidade, por exemplo, num jogo, ou cobrar por alguns itens no jogo, até quanto é bom, divertido, e a partir de quando começa a ficar uma coisa chata, negativa, que vai acabar prejudicando o sucesso do seu jogo. Então isso é bem importante você pensar nisso. Tudo isso tem que estar incluído no seu GDD, no seu Game Design documento. Acho que a gente vai ter tempo para perguntas, né, depois. Eu não sei se eu estou falando aqui. Quando eu falo monetização, todo mundo sabe o que é monetização aqui? Alguém sabe o que é monetização? Não. Bom, monetização vem da palavra monetization, do inglês, que significa o quê? Fazer dinheiro. Aqui acabou a tradução dessa palavra para o português, virou monetização, que não tem sentido, porque money não é monetization, é make money. Não, aqui no Brasil teria que ser dinheirização, né? Mas aí acabaram fazendo monetização. Mas é o quê? É um mecanismo de gerar dinheiro, de gerar receita com o seu software ou o seu game. Não é só games, isso é aplicado aos aplicativos também, software em geral. Então essa é a monetização, quais os mecanismos que você vai aplicar nesse aplicativo ou nesse jogo que vai te fazer render uma receita, vai ter um retorno financeiro disso. Isso é monetização. Depois eu vou falar um pouquinho mais de monetização. O Game Design Document, que é o chamado GDD, é a bíblia do jogo. Você, para criar um jogo, você tem que criar essa documentação que chama GDD, que é a descrição de todo o jogo, de todos os personagens, mecânicas, todos os fatores que estão incluídos nos jogos, tudo que está dentro do jogo vai fazer parte do GDD. Não existe um jogo, existem alguns jogos sem GDD, mas assim, são projetos pequenos. Jogos grandes
mais complexos, todos eles têm um GDD, que é praticamente a bíblia do jogo. Esse documento é criado por um profissional chamado de Game Designer, que muita gente aqui no Brasil confunde por ter a palavra designer no nome. Acha que Game Designer é o cara que desenha, mas o Game Designer não precisa desenhar, não é essa a ferramenta do Game Designer, apesar de muita gente confundir o nome Game Designer. Muita gente, eu recebo currículos, né, através do banco de talentos da Data Games. Todo dia recebo bastante currículo e o pessoal manda portfólios com os currículos e muita gente fala que eu quero ser Game Designer. Então você vai abrir o portfólio, tem bastante desenho, bastante ilustração, ilustrações de personagens, de itens, de cenários. Isso não é o trabalho do Game Designer. Game Designer, na verdade, precisa saber desenhar só uma flechinha, uma bolinha em quadrado, com umas curvas, já é o suficiente para ser um Game Designer. Porque o Game Designer, qual a principal ferramenta? É a linguagem dele. Ele vai escrever, ele vai descrever praticamente todos os detalhes, todos os fatores do jogo em palavras praticamente. Algum desenho, algum quadrado, uma flechinha, por exemplo, aqui a tela, aqui do lado tem um retângulozinho, ali vai ser um menu tal, ali vai ser um mostrador de ponta, ali um mostrador de vida. Mas assim, é suficiente saber desenhar umas flechinhas, uns quadrados, umas bolinhas. Então, o pessoal confunde muito, por ter a palavra designer no nome, game designer, imagina que é a pessoa que desenha os personagens e tal, isso daí é o ilustrador, né? Não é o game designer. Então, o game designer, ele vai criar o Game Design Document, que é o GDD. E a principal ferramenta do Game Designer é a linguagem. Ele tem que escrever correto, direto e sem erros, porque a equipe toda vai seguir esse documento que ele vai criar para produzir o jogo. Então, de lá, o programador vai tirar as informações para ele programar, o ilustrador, os artistas, o animador, o músico, todo mundo vai extrair as informações necessárias para cada um produzir o que está precisando produzir, vai tirar desse documento aqui. Então a linguagem desse documento precisa estar bem clara e sem erros. Aí tudo isso tem que estar também no plano de negócio, que é outro documento importantíssimo de cada projeto. Não existe um projeto sem ter planos de negócio. Esses planos de negócio tem que estar tudo incluído já. Todas essas informações aqui e mais aquelas lá. Porque o plano de negócio é usado praticamente para ajudar a vender o seu jogo. Quando você vai atrás, por exemplo, de investidores, atrás de compradores ou de publishers para o seu projeto, você tem que apresentar o plano de negócio, sabe? Você não pode chegar para sentar na mesa com um comprador, um investidor e falar assim, eu tenho uma ideia de um jogo, eu tenho um jogo que vai ser assim, assim, eu estou precisando que você me empreste 700 mil reais, 1,5 milhão, sabe? O cara não vai tirar do bolso dele e te dar 1,5 milhão de reais porque você contou a ideia do seu jogo ali na hora. Não, você tem que apresentar um plano de negócio desse jogo. Você tem que falar detalhes, por exemplo, qual vai ser o formato, qual o público-alvo, a equipe, sabe? Todos os detalhes técnicos. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter tempo de falar detalhado sobre isso, mas uma próxima vez, quem sabe, a gente pode até pegar esse tema de como falar sobre GDD, plano de negócio, como vender seu jogo para os publishers, para compradores, investidores. Então, toda essa parte técnica é uma documentação muito importante. Ninguém compra jogo só tendo uma ideia. E muita gente me manda e-mail lá, fala, tem uma ideia no jogo, mas isso, nenhuma empresa está interessada em ideias de jogos, sabe? E, além disso, a ideia ela só passa a ter valor quando ela está documentada. Só ideia, assim, na cabeça, infelizmente, por mais brilhante que seja, ela acaba não tendo valor. Ela tem valor quando ela passa a ser documentada e aí sim começa a fazer mais sentido, mas só contando assim, isso no jogo conta muito. Muita gente não imagina, mas é bem importante. E essa documentação faz parte, não tem como fazer um jogo, criar um jogo, conseguir, ou vender esse jogo sem ter essas documentações aqui. Então, outra facilidade também dessa plataforma são os canais de distribuição. Até agora eu falei dessa parte da facilidade de produção da plataforma móvel, os canais de distribuição. A gente tem dois grandes canais, que é o Google Play e App Store. E são famosos, acho que todos vocês já devem conhecer, mas a gente não tem só esses dois, sabe? Existem muitos outros, centenas e centenas de outros canais, de outras stores online, né, digitais, para se escolher. Então não são só duas opções. Para você ter uma ideia, só na China são mais de 200 stores de aplicativos e games. Então, assim, é muito grande o número, é uma vasta opção. Então, o que está sendo interessante, é cada vez mais comum os produtores não se focarem somente em Google Play, somente em App Store, mas estão abrindo, está começando a ficar cada vez mais comum abrir, sabe, explorar outros mercados, outras alternativas de distribuição e não ficar só nessas duas grandes empresas.
por exemplo, como eu falei da China, que tem mais de 200 empresas, mais de 200 stores de aplicativos e games, é que a China é um exemplo muito bom, que é um mercado gigantesco. Tudo lá é na casa dos bilhões e bilhões e bilhões. Então, se você cria um aplicativo ou um game e consegue colocar esse aplicativo, esse produto no mercado chinês e vende 0,01% ali, mas esse 0,01% significa milhões de downloads. Então você tem que levar em consideração que é um mercado gigantesco. E aqui, por exemplo, está mostrando algumas das principais stores da China e algumas da Coreia também. Essa da China aqui, o Anduia, nem sei bem como é que pronuncia esse nome, o Anduia, ela tem o número de downloads, quase 1 milhão de downloads por mês. E são 200 milhões de usuários inscritos. Então imagine, a população do Brasil inteira, eles têm de usuários inscritos no site. Então é um número extremamente alto. Com 900 milhões, não, aquilo lá é milhão, 900 milhões de downloads por mês desse site. Então é uma coisa muito grande e está começando a ser explorada cada vez mais esse mercado chinês, pelo tamanho, né, pelo potencial seu e pelas certas dificuldades que os produtores estão encontrando nessas lojas mais tradicionais que a gente conhece, que é a App Store e a Google Play. Por quê? Por exemplo, porque está se tornando, como esses dois são os maiores canais que a gente tem aqui no Oeste, né, no mundo ocidental, está se tornando muito populoso o negócio e tá ficando, os produtores estão começando a ter dificuldades de ter os seus aplicativos, os seus jogos, tendo destaque nessas lojas, pelo número, um volume muito grande de aplicativos e games circulando nela, e elas são só duas. Então, muitos desenvolvedores estão reclamando de dificuldades em se ganhar destaque dentro dessas lojas. Então, o que está acontecendo? Eles estão buscando alternativas de distribuição. Então, está ficando uma coisa cada vez mais comum buscar alternativas de distribuição. E o mercado chinês, pelo tamanho, pela dimensão, pelo potencial de consumo, está se tornando uma opção cada vez mais praticada, mais escolhida pelo grande número de produtores. Essas duas lojas aqui são apontadas como duas portas de entrada do mercado asiático. Então, quem quiser, que é essa Anduia aqui, que é Anduia, que é essa vagina aqui, e essa T-Store, que é da Coreia, são consideradas dois portões de entrada para quem é do mundo ocidental, que aqui gostaria de entrar no mercado asiático, são consideradas para o pessoal que está ali fora, tentando entrar, dois portões de entrada bem importantes para o mercado asiático. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também na hora de escolher a distribuição são as facilidades que a empresa vai te oferecer, porque cada uma vai oferecer alguns benefícios para o desenvolvedor. Então, algumas, por exemplo, geralmente elas oferecem 70-30 de split, né, de divisão, você fica com 30 e você fica com 70 e a loja fica com 30% da venda. Tem lojas que oferecem até o contrário, 80% para o desenvolvedor e ela fica só com 20%. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração também, qual vai ser esse split nessa divisão de porcentagem de ganho. As ferramentas que as lojas vão oferecer, podem te oferecer, algumas delas oferecem ferramentas que dão mais destaque, algumas oferecem vitrines de destaque, que o seu game, o aplicativo pode ficar nas vitrines, então tem que ver o que elas podem oferecer para você de bom. E alguns estudos, alguns profissionais acreditam que o número é imenso de você escolher estrategicamente um número maior de canais de distribuição. Ao invés de aplicar, por exemplo, só numa, pegar o seu jogo, o seu aplicativo, colocar só na Google Play, por exemplo, ao invés de você fazer isso, você colocar um número maior de empresas, de canais de distribuição, isso pode aumentar até 200% o número de esperáveis de download. Então isso aumenta muito a sua chance de ter mais download do seu aplicativo, do seu game, escolhendo um número maior de canais, ao invés de apostar tudo num canal só. Por exemplo, tudo na Google Play, tudo na App Store, ao invés de fazer isso, pegar um número maior. E principalmente que lá no mercado chinês, que é esse mercado gigante que eu acabei de falar, não tem Google Play. A Google Play não tem lá, então
São tudo coisas que tem que ser levado em consideração quando você está planejando, fazendo aquele trabalho de ser publisher de você mesmo, sabe? Ser o publicador do seu próprio jogo. Todos esses estudos tem que você tem que levar, é muito importante você levar em consideração. Aqui tem um website que eu achei, quando eu estava pesquisando, achei muito completo, muito interessante, que ele fala tudo e mostra tudo do mercado global de mobiles, não só de games, mas aplicativos no geral, o mundo do mobile phones, mobiaffiliates.com. Aqui você encontra relatórios mensais, diários, anuais das plataformas, e eu achei uma fonte de informação muito rica esse website. Então, para quem está querendo, quem gosta desse mercado de mobile, está querendo mergulhar mais a fundo nisso, estudar mais, conhecer mais o mobile, acho uma opção muito interessante ter esse website aí como fonte de informações. Assim, achei, inclusive aqui está esse link aqui, que é a lista de lojas de canais de distribuição alternativas. Ela mostra muito, não lembro o número exato de lojas que ela mostra, mas ela cita várias e várias app stores e mostrando o vídeo, como funciona cada uma e os benefícios que cada uma oferece. Então acho que para você que está querendo optar, escolher opções, conhecer opções disponíveis para você distribuir o seu aplicativo, o seu game, nessa lista aqui, nesse link, você vai encontrar várias lojas que você vai poder conhecer melhor. Bom, e a monetização, que é aquilo que a gente estava falando, que você não sabia ler o termo, são as formas de pagamento, as ferramentas que você pode aplicar no seu jogo para ter retorno financeiro. E são, por exemplo, nós temos os formatos principais, que é o modelo pago, o freemium, o free to play, que muitas vezes, na maioria das vezes, é tratado como sendo o mesmo. Você vai ver em muitos websites, trata como sendo a mesma coisa, só muda o termo, às vezes falam free, às vezes free to play. Alguns outros já gostam de separar, usar esses termos como sendo coisas diferentes. Subscription, que é a inscrição, e os adverts, que são as publicidades, os banners, que são os modelos principais de monetização. E eles geralmente são usados em conjunto, em combinação. Você não encontra só um modelo, você encontra uma combinação de modelos. Mas tem aquilo que eu volto a falar, tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar, de escolher um desses modelos para o seu jogo, para não causar um impacto negativo no seu jogo, porque muita gente acaba perdendo. O jogo pode ser excelente, pode ser divertido, mas se você escolher um modelo de monetização incorreto, que não é bom, muito exagerado, vai acabar tendo um impacto muito negativo no seu jogo, você não vai ter o resultado que você queria ter. Então, muito cuidado na hora de escolher o seu modelo. Aqui, falando rapidamente, é o modelo pago, que é o mais comum, é o mais simples, é o mais prático, porque você faz o jogo, você faz o aplicativo e já coloca um preço fixo nele, e coloca para ser vendido. Ele não é muito popular, está diminuindo cada vez mais a popularidade desse formato, está cada vez menor, então não é uma coisa... Para você fazer inicialmente, acho que é até uma coisa interessante, mais segura, que você já faz o aplicativo, põe o preço e esquece, o preço está lá, é fixo, e isso é uma maneira bem prática, mas a médio ou longo prazo não é uma coisa muito interessante estrategicamente, porque está se tornando cada vez menor. Então você vai estar criando você vai estar aplicando no seu jogo, no seu aplicativo, um modelo de monetização que está cada vez menos popular. Então não é uma coisa muito interessante de se fazer estrategicamente. Tem o freemium. Eu gosto muita gente, eu fiquei meio confuso quando eu estava começando a pesquisar, porque a maioria dos websites usam freemium e free to play como sendo uma coisa só. E como é uma coisa nova e ela está acontecendo muito rápido, as mudanças tecnológicas chegam muito rápido, os nomes vêm muito rápido, os modelos vêm muito rápido, leva um tempo para as pessoas estudarem. É até difícil falar, por exemplo, aqui qual seria o melhor, qual seria o pior, porque os profissionais, a própria indústria ainda está conhecendo isso, ainda está se adaptando, ainda está conhecendo, ainda está vendo o que funciona mais, o que funciona menos, porque tudo é muito novo e está acontecendo muito rápido. Inclusive a gente vê isso com as terminologias. Então muitos websites acabam tratando freemium e free to play como a mesma coisa e alguns separam. Eu gosto de separar porque eu vi a empresa que criou esse modelo, que é a King, ela é uma publicadora, ela gosta de separar freemium de free to play, ela deu a explicação por quê, e eu acho que pelaquela explicação faz sentido, então agora eu prefiro usar como duas coisas separadas. Então o freemium seria o quê? Seria que o jogo é de graça,
mas ele não está disponível o tempo todo. Vou falar bem rapidinho, que a gente está com os minutos contados. O freemium é a maioria dos jogos que vocês conhecem, distribuído gratuitamente, não tá, mas a gente não tem 100% dele disponível. Tem coisas que precisam ser compradas, entendeu? Alguns itens, alguns mapas, alguns skins do jogo precisam ser comprados. Então esses produtos comprados dentro do freemium são chamados de premium. Então todos os jogos freemiums têm itens premiums dentro, ou seja, aqueles itens que você precisa comprar com dinheiro de verdade. Então esse é o jogo freemium. O jogo free to play, você tem ele 100% de graça, então você não é obrigado a comprar nada. Então você pode jogar o jogo inteirinho sem gastar um tostão real. O único problema é que às vezes vai demorar, por exemplo, que você poderia comprar um item e colocar numa coisa, por exemplo, numa planta que ela crescia no mesmo instante, você vai ter que esperar uma semana regando aquela planta para ela crescer. O único problema é esse, só vai te atrasar, vai te deixar o jogo muito mais longo, mais chato às vezes para jogar, para quem não tem muita paciência. Essa é a diferença, mas a diferença é que o free to play, pela explicação dessa empresa King, que eu gosto também de adotar assim, ele é free to play, ele é totalmente free to play. Ele é 100% gratuito, então ele não tem, se você quiser comprar você pode, mas se você não quiser, você vai ter acesso ao 100% do jogo do mesmo jeito. Tem o modelo de subscription, que a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo do Clube Pinguim, mas tem muitos outros modelos que você paga por mês a inscrição, como membro do jogo, você tem acesso a ele, pagando mensalmente. Tem as publicidades, que é o mais comum entre eles, né, para ser usado. Aqui estão algumas ferramentas, algumas das empresas que vendem essas publicidades. Na hora de você colocar publicidade no seu aplicativo, no seu jogo, você vai ter que escolher uma delas, porque ela já tem todo o mecanismo pronto para colocar, para encaixar essas publicidades dentro do jogo. Então isso daí não vai ser uma coisa feita pelo desenvolvedor, mas sim já uma ferramenta pronta já para uma outra empresa. Então você só vai comprar os direitos, sabe, dessa ferramenta, ter acesso a ela e encaixá-la dentro do seu jogo. E ela vai fazer toda a parte automática para você, sabe, de análise, as estatísticas, os cliques, os toques, os acessos, os valores, as compras, as transações. É tudo feito por essas ferramentas. Então, essa é muito usada, mas é aquele negócio que eu te falei, tem que tomar cuidado para os banners não começar a atrapalhar o gameplay ou a diversão do jogo, que vai acabar tendo um impacto muito negativo no seu jogo. E as combinações, que é o mais comum de todos, que geralmente a gente sempre encontra esses modelos combinados nos jogos, que nunca se encontra sozinho. E aqui é um gráfico muito importante que mostra a popularidade de cada formato que a gente falou até agora de monetização. Aqui os principais mercados, e como a gente vê, o gostinho ali, são as free apps with the in-app purchase, que esse é o que? In-app purchase, IAP. São aqueles itens que você compra com dinheiro real dentro do jogo. Então o que a gente vê aqui, o mais comum, os maiores mercados do mundo, são aqueles aplicativos, ou aqueles games que são gratuitos, com itens para ser comprado com dinheiro verdadeiro dentro do jogo. A gente chega na China, que é o mercado mais, 94% dos games são gratuitos, com itens para ser comprado com dinheiro, e depois vai diminuindo um pouco até a Alemanha, que chega a 70%. Mas em todo caso, no geral, a grande maioria adota o modelo premium, freemium. O jogo é gratuito e depois são os itens para ser comprado. Então se você vai adotar um modelo, esse é um modelo, por exemplo, que é o mais comum para você ser adotado. Se você preferir aqueles outros modelos menores aqui, você vai ter menos concorrência, mas em compensação você vai ter também menos consumidores dispostos a comprar o seu jogo. Então isso daqui é um gráfico que mostra bem a realidade dos maiores mercados, na hora que você escolher qual seria mais interessante para o seu jogo ou para o seu aplicativo. Mas isso tudo vai depender de estratégia também de mercado. Às vezes você pode estrategicamente escolher uma opção que é menor, vai ter menos concorrência, você já sabendo que vai ter menos consumidores também, mas depende da estratégia de mercado que você vai querer adotar para o seu jogo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido ou conhecido algumas coisas já que vocês não têm conhecido. Espero que tenham conseguido compartilhar com vocês alguns conhecimentos novos, que possam ajudar vocês agora em diante para ter uma direção melhor, uma escolha melhor que vocês vão fazer na carreira de vocês. E espero que tenha tempo, né, para perguntas e respostas, que eu estou disponível. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Perguntas, dúvidas, ou de alguma coisa que eu falei aqui, ou de algum tema que eu usei e você não conhece, porque eu tentei falar tudo muito rápido para
não perder muito tempo. Essa daqui é quem está começando. Para quem está começando? Bom, é aquilo que eu falei, estudar bastante o mercado, entendeu? Porque como você vai entrar no mercado, né, você vai entrar numa indústria, conhecer o máximo que você puder, assim, saber qual a tendência dela, é muito importante saber o que está acontecendo com essa indústria, entendeu? O que está crescendo, o que está diminuindo, o que está forte, o que está fraco, quais são os maiores, os personagens mais importantes, quais são as principais empresas, quem está produzindo mais, quem está ganhando, quem está quebrando, por quem quebrou, sabe? Tentar conhecer o máximo que você puder essa indústria. Esse é o primeiro passo já, né? Analisar bem a indústria e escolher. Bom, daria várias dicas, mas assim, bem iniciais seria escolher exatamente, ver a sua paixão, qual, o que você realmente desenvolve bem, entendeu? Porque às vezes porque já é uma coisa muito difícil, e como é um mercado tecnológico e o nível vai subindo cada ano que passa, e a competição também vai subindo cada ano que passa, os profissionais se tornam cada vez melhores, então a competição é muito alta e fica cada vez mais difícil, mais competitivo o mercado de trabalho. Então, um dos primeiros passos é realmente escolher aquilo que você é apaixonado, que já com a paixão você vai fazer de uma maneira muito mais natural e mais intensa, e você vai ficar, a probabilidade de se tornar bom naquilo vai ser muito maior do que fazer uma coisa tipo programação. Se eu posso falar o que realmente dá dinheiro, e você não vai ficar sem emprego, é programação. Mas assim, não é todo mundo que gosta de encarar. Se fosse por dinheiro, pensando em dinheiro e trabalho, se você se tornar um bom programador, você não vai estar desempregado nunca e o salário é bom. Mas programação é uma coisa pesada, uma coisa difícil, então não é todo mundo que gostaria de encarar isso só pensando no dinheiro e no conforto de ter um trabalho. Assim. Então é complicado. Então primeiro, o importante é escolher aquilo que você é bom para se especializar naquilo, porque é uma coisa é uma mão de obra muito especializada que precisa. Então não pensar, falar, eu faço de tudo um pouco, que isso daí não vai conseguir ir muito longe. É melhor pegar uma coisa específica realmente mergulhar de cabeça naquilo, tentar ficar melhor, o bom, e criar network também é muito importante, que no Brasil tudo é network, sabe, conhecer, ir nos eventos, estar sempre participando de qualquer evento que tiver, vai, conhece as pessoas, bate papo, entendeu? E fica lá em cima, assim, vai no outro evento, você encontra de novo o cara lá, falou, e aí, tá lembrado de mim, sabe? Fique em cima, porque isso é muito importante, esse fato de conhecer as pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que ainda está começando a formar, as coisas estão muito ainda informal, o nível de contato, para empregar, para procurar profissional, ainda está muito nesse nível de boca em boca, de conhecer pessoas. Por exemplo, eu vim para cá, eu vim através de network, conheci um rapaz, que era na época diretor da Abra Games, hoje em dia ele trabalha na Intel, conheci ele pelo LinkedIn. Alguém conhece o LinkedIn? LinkedIn é importante. Apesar de faz tempo que eu não atualizo o meu, mas é uma ferramenta muito importante. Conheci ele através do LinkedIn, a gente começou a conversar. Eu falei para ele, já que eu tinha essa vontade de vir para o Brasil, ele me chamou para vir palestrar num evento que chama SB Games, não sei se vocês conhecem. É um evento de games que tem anualmente aqui no Brasil. Aí eu vim para Salvador para dar uma palestra lá, e lá nesse evento aí eu conheci os desenvolvedores, o presidente da época da Abra Games, e nisso eu me empolguei de realmente vir para o Brasil e comecei a trabalhar na Abra Games. Então tudo é contato, sabe? É network. Isso é muito importante também. E sempre participar dos eventos, porque isolado você não vai para lugar nenhum. Muita gente quer crescer, ou quer chegar a um lugar, quer começar a trabalhar, quer se desenvolver no trabalho, mas fica isolado. Está sempre na casa dele lá programando, desenhando, fazendo uma coisa, mas não vai em eventos, não conhece outros profissionais, outras pessoas. E isolado ninguém vai para lugar nenhum. É muito importante você estar sempre em eventos, sempre que tiver oportunidade, que nem esse evento aqui na faculdade é maravilhoso, sabe? Vir conhecer, ouvir, anotar coisas, perguntar sem medo de estar perguntando. E isso é importante, sabe? Isso daí, é participar, buscar network e pesquisar bastante. Hoje em dia está muito fácil também com o YouTube e todos esses websites. Na época que eu comecei era muito mais difícil, tinha menos informações. Hoje em dia está muito mais fácil. Então, falta de informação não é desculpa. É bem conhecer bem mesmo o mercado para onde você vai. Mais alguma pergunta? Você acha que o mercado de jogos brasileiro é possível se igualar aos outros lá de fora, ou pelo menos chegar perto? E se é possível, quais seriam as soluções práticas para isso? Essa é uma pergunta muito boa. Porque é aquilo que eu cheguei a mencionar, né? O gap entre o Brasil e lá fora está muito grande.
Mas assim, há possibilidade, mas para ser realista mesmo no negócio, o Brasil é uma possibilidade muito concreta, muito real de se igualar, como já está chegando próximo até, mas nos jogos para mobiles. Isso assim, falar em que o Brasil vai chegar num nível para jogos para console, tipo um GTA, produzir um Battlefield, um Final Fantasy, isso daí, sabe, a produção é gigantesca, multimilionária e levaria algumas décadas para chegar lá. Então, mas o Brasil sim tem capacidade de chegar, tem potencial e está chegando perto do nível de jogos internacionais, mas nessa plataforma móveis, né? Tanto é que o presidente da Square Enix, quando eu estava trabalhando na Square Enix, ele veio para o Brasil. Aí eu fiquei uma semana com ele lá em São Paulo. Imagina, o homem que fundou a Square Enix e hoje ele é o presidente da empresa. Então, o fundador e presidente da Square Enix veio para o Brasil para buscar, assim, para ajudar a divulgar esse concurso da Square Enix que a gente lançou aqui na América Latina. E eu fiquei uma semana com ele e aprendi muito conversando com ele lá, porque ele é um guru da história, faz parte da história de videogames, né? Esse é o Sr. Fukushima. E ele já, 3 anos atrás, já falava desse potencial do Brasil. Ele já via na visão dele o potencial do Brasil em igualar a produção internacional de games nessas plataformas móveis. Então ele já nessa época que ele estava no Brasil há 3 anos atrás, ele já tinha essa informação que as plataformas móveis estavam em ascensão. Ele trouxe vários documentos, vários mapeamentos, assim, sabe, da indústria. Então ele já tinha nas mãos esse número crescente, essa ascensão das plataformas móveis, e ele já falava 3 anos atrás dessa capacidade da produção nacional chegar ao nível internacional. Isso ele já falava 3 anos atrás. De lá para cá, eu venho observando que realmente ele estava certíssimo, porque eu venho acompanhando esse desenvolvimento desses últimos 3 anos, desse crescimento do nível técnico, né, e de produção artística dos jogos brasileiros para mobiles. Todos os anos eu participo de concursos, né, banca jogadora de concursos do Sebrae Nacional, ou da EA, Unicef, que teve esse ano. São concursos nacionais de games, eu participo da banca jogadora, então eu vejo vários jogos que os alunos, os estudantes criam, e os jogadores independentes, e eu vejo de ano a ano essa ascensão, esse crescimento na capacidade técnica e artística dos jogos. Então, cada ano que passa, os jogos produzidos nacionalmente, assim, aqui no Brasil, para essas plataformas, se tornam cada vez mais alto o nível desses jogos. A gente viu, por exemplo, no Big Festival, não sei se vocês conhecem, é o principal evento atualmente aqui no Brasil para produção indie de games, que acontece lá em São Paulo, é o Big Festival, que ele é criado e apoiado pela The Games, chama Big Festival. E ele tem dos fatores desse evento, é uma competição de jogos independentes, nacionais e internacionais, ele compete tudo junto. E lá eles colocam, durante o evento, que dura uma semana, os finalistas são colocados em exposição para o público ir lá e jogar e tal. E se você olhar todos os finalistas, que são entre eles nacionais e internacionais, tudo misturado, já não é mais possível você apontar qual é nacional, qual não é. Se você conhece, sim, você vai saber, aquele lá é nacional porque eu conheço, aquele é internacional. Mas para uma pessoa que chega lá e não conhece, já não tem mais como apontar, aquele eu sei que é brasileiro, aquele lá é internacional, já pelo nível, sabe, gráfico, técnico. De você olhar, já está até visualmente, ou como gameplay, já está um nível bem igualado, assim, já está crescendo bastante. Então, o Brasil sim tem capacidade de chegar no nível internacional, mas falando de uma maneira mais realística nessas plataformas móveis. Mais perguntas? Não? Mais nada? Acho que não tem mais nada. Então eu espero que vocês tenham curtido a apresentação e espero ver vocês, quem sabe um dia no futuro aí, para trazer alguma outra apresentação para vocês. Obrigado, gente.